Salmos de número 127, verso 1 da santa e gloriosa palavra de Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, pedir aos irmãos um pequeno favorzinho. Vamos evitar de ficar andando para lá e para cá. Bom, quem tomou a água tomou, quem não tomou deixa para depois, por favor. E conversa nem pensar, porque senão atrapalha Deus, o pregador, e ainda incomoda o irmão que está do lado. Bom, isso é uma questão de educação espiritual, certo? Pois bem, meus irmãos, apenas o versículo 1 já nos dá a dimensão da nossa pequenez, da nossa insignificância e em contraste com o grande poder de Deus e a grande governabilidade de Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momento de uma polarização política muito grande, e isso evidentemente, pelo menos a mim, me incomoda. E nós temos o mundo, é perfeitamente entendível que eles entendam que o homem vai resolver o teu problema, mas a igreja não pode ter visão de mundo. A igreja tem que ter visão do céu, visão de reino. Aleluia. E aqui na palavra de Deus, Salomão traz um cântico bonito, e reconhecendo isso, a grandeza de Deus. E aqui ele fala sobre o momento de construção e o legado deixado. E ele entendia o quê? Ele entendia que, primeira coisa, que aquela construção não sairia conforme saiu se não fosse Deus. Verdade. Glória a Deus. Se não fosse Deus, não sairia conforme saiu. Aleluia. Simplesmente porque nós somos seres humanos e sujeitos a erros de cálculo. Porque a planta que ele utilizou não foi feita por ele, não foi feita por engenheiros terrenos ou por algum edificador terreno, algum técnico em edificações. Não. Foi uma planta dada pelo próprio Deus, e com todos os detalhes. É tudo que precisou. Quando Deus falou: olha, eu quero o templo assim e assim. Meus irmãos, chegava para Salomão 600 talentos de ouro de Ofir por ano. 600 talentos de ouro. Na época de Ezequiel, cada talento era 37 quilos. Cada talento, 37 quilos. Então veja aí a quantidade de ouro
que Deus envolveu outro país, outra nação, para mandar para construção, um trabalho, e a beleza conforme Deus planejara que queria. E Salomão, ele poderia até falar, como eu vejo muitas vezes, as pessoas falarem bem assim: olha, tá vendo isso aí? Ó, tá vendo isso aí? Isso aí foi fulano de tal, foi Bertano que fez, igual os discípulos em Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 e 3, quando Jesus saiu do templo, eles disseram: olha só que coisa maravilhosa. Eles ficavam encantados com o templo, que realmente era muito bonito. Eu estou falando do segundo templo, não do primeiro. Então o segundo também era muito bonito, o segundo, até porque Deus havia falado, usando Ageu, lá no capítulo 2 fala sobre isso, capítulo 1, capítulo 2 está lá. Que quereis vós? O que vocês estão pensando em ficarem nas suas casas de cedro e a minha casa abandonada? Ide, subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa. E ele faz uma pergunta: quem de vocês aí viveu para ver a glória da primeira casa? Pois a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Verdade. E ele aqui falava de templo, não falava de templo humano. Aleluia. Que tem pessoa que chega assim: ó, deu um monte de dizer que agora a segunda casa é mais do que a primeira, viu? Ele falava do templo, a construção, chamando a atenção sobre isso. E subiu o monte, trazer madeira de ficar em minha casa. E continua dizendo o seguinte: olha, eu sou dono do ouro e da prata. O que quer dizer com isso? Tudo que vocês precisarem para edificar a minha casa, eu vou providenciar. Aleluia. Então, meus irmãos, a honra e a glória dele, Salomão viu isso aqui também, que não era mérito dele. Isso aqui não é mérito de homem. Só existe esse templo porque Deus autorizou para fazer. Só existe isso porque Deus deu condições para fazer. Porque a honra e a glória é dele. Aleluia. Pastor nenhum, ninguém tem mérito nenhum não, meus irmãos, porque a casa é dele. Aleluias. Salomão então teve essa visão, que isso aqui é uma visão para você escrever isso aqui. Na época dele, o homem mais sábio do mundo, da sua época, ele escreve assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, templo, Isaías 56, 7, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia. Glória a Deus. Casa, templo, igreja, local de adoração, onde se reúne o povo de Deus para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Se não fosse a ação de Deus, ele dizia: não adianta nada, Verdade. não adianta nada, labaçou, me decalaçou. Oh, aleluia. Não adianta nada, não adianta nada. Porque, irmão, tem muita gente achando que é muita coisa. Tem muita gente fazendo propaganda. Tá vendo aquela igreja? Foi eu que fiz. Tá vendo aqui? Foi eu que fiz. Eu que fiz
há poder no sangue de Jesus. Oh, glória. E a pessoa toma para si o quê? A honra e a glória, e Deus fica de lado. Verdade. Mas se ele não tomar cuidado, ele fica sozinho. Porque Deus vai sair da vida dele e vai dizer: faz agora que eu quero ver. É verdade. Faz agora que eu quero ver. É desse jeito. Aleluias. Parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, na época de Salomão, Deus deu descanso para ele. Deu descanso. Mas ele acompanhou desde pequeno as guerras que o povo de Israel tinha. O pai dele, Davi, ele conhecia toda a história. E então ele sabia que pelo tamanho do exército de Israel, era impossível vencer exércitos tão poderosos. Ele sabia disso, não no tempo dele, mas ele tinha em memória, ele conhecia a história. Verdade. E ele via quantas guerras Israel venceu, e muitas vezes, irmãos amados, sem uso de armas. O próprio Deus trovejava do céu. Aleluia. Verdade. Ele dizia, porque nessa época também ficavam os guardas nas torres, as atalaias, e ficavam observando da onde vinha algum barulho de cavalo, pelo trote do cavalo, e sabia que tipo de inimigo que era. E quando o inimigo lá de longe se apontava para vir, de cá e tocava a trombeta, perigo se aproximando, perigo se aproximando. E o povo então, o exército se preparava para não ser pego de surpresa. E ele então fala bem claro: olha, aleluia, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode até ficar lá em cima, ficar lá com a trombeta, observando tudo, mas se Deus não tiver com a tal nação, não adianta nada. Meus irmãos, nós estamos num momento difícil e complicado. Ore pelo nosso país, porque se Deus não entrar com providência, não tem homem que vai impedir nada. Verdade. Oh meu Deus, o inimigo é mais forte que o Brasil. O inimigo estrangeiro, você sabe quando você tem um inimigo do teu lado, convivendo com você? O Brasil está vivendo isso. Muitos inimigos. E não adianta ficar pensando que o homem vai livrar nada, não. Não adianta. Infelizmente, a gente convive com o inimigo dentro da igreja. Não era para ser assim. Era para ser uma vida harmoniosa. Verdade. Uma vida de amor, de carinho, consideração, respeito. Mas não é isso que a gente vê muitas vezes. Porque existem muitas traições. E por que não dizer no meio da nossa família também? Hoje em dia está assim. O filho está doido que o pai morra para tomar a casa.
Antes do filho morrer, do pai morrer, já estão dividindo as coisas. Você convive com o inimigo 24 horas. E tratando-se, irmãos, desse momento crítico que estão vivendo, crítico, fiquemos atentos, de joelho. Não percamos tempo com discussões tolas, como se nós tivéssemos capacidade de resolver alguma coisa. Salomão entendeu isso, porque Israel era cheio de inimigos, a sua volta até hoje é assim. Como explicar uma nação desse tamanho e ninguém consegue vencê-la? Como explicar? Os maiores cientistas do prêmio Nobel de Economia, da Paz, de Ciência, Tecnologia, é povo judeu. A melhor água mineral é do povo judeu, e olha onde ela está situada. Como explicar isso? Como explicar ataques que não conseguem destruir a cidade? Israel é circuncidada por cerca de 15 países inimigos, mas ninguém consegue entrar lá dentro. Verdade. Porque Deus guarda aquela cidade, guarda aquele país. Agora, o mesmo Deus Israel é o nosso Deus. É o Deus da igreja. Aleluia. É o Deus dos santos. Glória a Deus. Que tem que se preocupar mais em orar do que ficar discutindo questões que não vai conseguir resolver. O problema todo é que os homens botam muita confiança no homem. Que eu vou fazer, vou acontecer. Fulano vai fazer nada, vai fazer nada. Fazer nada. Se Deus não estiver no negócio, não faz nada. E não adianta alguém chegar e dizer, não, porque nós fizemos, nós não aprovamos, nós bloqueamos, que nada. Verdade. Nada disso. É Deus que age. Aleluia. Deus pode até levantar pessoas, mas é Ele quem faz. Deus pode até levantar quem quer que seja, mas é Ele quem opera, porque o homem de Deus aqui entendeu isso. Verdade. No seu reinado de paz, teve paz no seu reinado. Deus falou que ia dar descanso e deu mesmo. Mas Ele viu quantas guerras aconteceram. Depois que Ele morreu, muitas guerras aconteceram. Sabe, irmãos, presta atenção na coisa. Está em Lucas capítulo 21, quando aconteceu a história que o Senhor falou que o povo de Israel seria dizimado pelo mundo todo, mas depois ia trazer de volta e tal. Israel, o povo lá ficou, a terra ficou deserta, foi ocupada pelos árabes. Mas depois de quase 2000 anos fora da sua terra natal, Deus os trouxe de volta em 1948. Em 1950 se tornou nação de Israel, com o voto Minerva do gaúcho Oswaldo Aranha. E até hoje está lá. Até hoje está lá aquele país. Deus trouxe de volta, plantou. É bênção. É bênção. É bênção. O mesmo Deus de Israel é o Deus do Brasil. Verdade. É o Deus da igreja. Não estou falando de crente. Não é de meio crente. Não é dizer que é crente. Mas é crente fiel, que vela pela vida de santidade com o Senhor. Tem cuidado em adorá-lo, em glorificar o teu santo, poderoso eterno nome. Então creia nisso. Creia nisso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que
a edificam. E foram muitos trabalhadores para edificar aquele templo, muitos. Mas de nada adiantaria, aleluia, se Deus não tivesse na frente da diretriz. Verdade. A nossa vida, irmão, tem que ser direcionada por Deus. Tudo que formos fazer, tudo, nada fora. Quando alguém me chama para pregar, a primeira coisa que eu faço é joelho. Eu só vou se o Senhor me autorizar. Não vou para fazer gracinha para ninguém e nem para mostrar que sou pregador. Até porque pregador mesmo é Jesus. Verdade. Eu não faço isso. Com uma viagem minha, Senhor, eu só vou nessa viagem se o Senhor permitir. Eu não saio pegando o carro, preparando. Não. Senhor, tu está nesse negócio? E outra coisa, eu boto na mão de Deus. E depois eu fico ligando para saber como é que é. Eu vou ou não vou? Tá certo então? Eu não. Se for de Deus, Deus vai mandar ligar para mim. Agora pode vir. Então se eu não for, estou feliz da vida. Eu não viu de pregar a palavra mesmo. A gente viu de obedecer a Deus. Aleluia. De obedecer ao Senhor. Por isso, meus irmãos, a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o templo de Salomão foi guiado por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É que guiou a construção. E a partir do momento que eu não ando guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu estou fadado ao fracasso, estou fadado à derrota. Deus é fiel e vela pela tua palavra. Aleluia. Deus é santo e eu creio nessa palavra. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui em Rocha Leão, mas uma coisa eu sei: enquanto eu ficar aqui, é isso aqui, ó. É Bíblia, é palavra de Deus, em nome de Jesus, aleluia, amém.